Pronto. Então é isso que eu preciso fazer para convencer um paciente. Eu preciso mostrar para ele que eu sou capaz de resolver a dor que ele tem e que o que eu quero, o que eu tenho, pode levar ele nesse lugar. Ou seja, ele precisa saber o que eu faço. Eu sou terapeuta biomicrohertz, trabalho com ansiedade e depressão. Então, quem está com, sei lá, quem está com pé de atleta, não vai vir me procurar, porque eu não estou trabalhando com pé de atleta, eu trabalho com pacientes com ansiedade e depressão. Ah, mas é uma pessoa que tem pé de atleta, mas é ansiosa. Então, ela vai vir me procurar pela ansiedade, não pelo pé de atleta. Ah, mas ela melhorou do pé de atleta. Isso foi consequência, mas não é o meu foco, tá? Então eu preciso ter essa clareza e falar com clareza para o meu paciente, porque isso vai atrair muito mais pessoas do que distanciar. Às vezes vocês têm medo de falar exatamente o que vocês fazem e as pessoas se distanciarem. É por não falar que elas se distanciam. Se você entra numa loja cheia de coisas para fazer e vocês não têm ninguém ali para direcionar vocês, vocês se sentem perdidos e vão embora, entende? Fez sentido isso que eu disse para vocês? Então, é sempre importante vocês dizerem para o paciente: olha, imagina como seria a sua vida se você conseguisse viver sem ansiedade e depressão. Então, é isso que eu faço. Eu trabalho para ajudar você a ficar sem ansiedade e depressão. Ah, agora imagina que você trabalha com reiki, com terapia energética. Ah, então, ó, como seria a sua vida se você sentisse que a sua energia está alinhada? É isso que eu faço através do reiki. Eu faço um tratamento com imposição de mãos, aonde eu coloco em você a energia do alinhamento. E é isso que você vai conseguir encontrar aqui. Ah, isso melhora o quê? Ah, vai melhorar a sua vitalidade, a sua energia, vai melhorar aquilo que tiver desalinhado em você, seja a sua saúde física ou biológica. Então a gente vai alinhar novamente. Pronto, já ficou mais claro. Agora eu já entendo o que é reiki. Entende? Então, qualquer que seja a função de vocês, vocês precisam conseguir explicar o que vocês fazem. Sem explicação, sem clareza, não adianta que não tem pacientes, tá bom? Então, essa é uma forma de vocês conseguirem melhorar aí esse número 2, que é como convencer e conquistar pessoas a fazer terapia, mostrando para elas que vocês têm uma solução válida e como que elas conseguem alcançar, através de você, essa solução. Vamos, então, para o número 3. Fez sentido para vocês? Dalila, nós temos uma aula inteira ensinando como faz o tratamento atrás das costas do paciente, mas vou só responder você, porque eu disse que eu não quero deixar ninguém aqui sem resposta. Então, quando nós estamos falando de costas dos pacientes, nós temos aqui o ponto em cima da nuca e crânio, que é o ponto onde a gente vai estar fazendo o tratamento, e o ponto aqui mais alto da nossa espinha, tá? Da nossa espinha dorsal, aqui em cima, nesse pontinho onde normalmente costuma dar o biquinho de papagaio, é aqui que nós fazemos o tratamento da parte central. E da inferior, a gente vai então atrás das pernas mesmo, tá bom? Como que eu faço uma avaliação correta do meu paciente? Tenho recebimento, talvez receio de não conseguir, né? Talvez a pessoa escreveu, tenho receio de não conseguir. Então, como que eu consigo fazer uma avaliação correta do meu paciente? Primeiro, todo terapeuta biomicrohertz sabe que não se trata só do momento da consulta. Eu preciso começar essa consulta antes mesmo da consulta. E eu preciso estabelecer algumas regras. A gente fala muito isso dentro da formação, que é, eu primeiro preciso me contactar com o paciente de forma real e humanizada, aonde eu mostro para ele que realmente eu entendo do que ele está passando e percebo se eu realmente estou capacitada para resolver aquela dor. E aí sim eu indico para ele o que seria o melhor, o tratamento, uma consulta única, o que vai acontecer. Aí, a partir daí, eu vou ter um pré-diagnóstico. Esse pré-diagnóstico já vai trazer muitas pistas para nós do que o paciente está passando. É durante a sessão que nós vamos normalmente confrontar uma situação com a outra. Porque lembra que eu falei logo no início dessa live que às vezes o paciente está num dia não e ele vai trazer um monte de negatividade, um monte de situações que talvez não se mantenham no dia a dia? Então, se no pré-questionário ele respondeu de uma forma e agora ele está respondendo de outra, a gente consegue ver se teve uma alteração de humor ali nas respostas, ou se simplesmente não, aquilo faz parte dele mesmo. Então ele vai estar trazendo para você respostas muito importantes que vão te ajudar a nortear a consulta. E como eu costumo dizer também, para eu ter certeza que eu estou fazendo uma avaliação correta do meu paciente, eu tenho que seguir alguns princípios. Nós trabalhamos com as 5 perguntas do poder, ou seja, nós precisamos entender o que está acontecendo com o paciente agora, mas também entender o que aconteceu no passado, quais são as memórias conscientes dele. Lembra que nós falamos mente consciente, eu vou precisar investigar. Eu vou precisar investigar quais são os escudos que estão ativos no meu paciente, quais são os escudos que nesse momento estão fazendo com que o corpo físico dele esteja adoecendo,
Quais são os escudos que estão fazendo com que as âncoras de imagem, as crises de ansiedade estejam aumentando? Aí eu vou fazer essa investigação dos escudos. Depois eu vou para a mente subconsciente. Indo para a mente subconsciente do meu paciente, eu já consigo ter clareza. Olha, e a assertividade. É isso que está acontecendo com ele. É por isso que ele está entrando em crise de ansiedade. Esse é o problema que ele está passando. Mas daí, trouxe essa informação, todo o nosso trabalho se baseia na percepção do paciente, a percepção do trauma do paciente, não na nossa. Então agora eu vou confrontar o paciente dizendo: olha, eu encontrei em você, vou trazer exemplos aqui reais para vocês entenderem. Eu acabei de perceber que você está passando por um processo constante de desvalorização. Você disse que na sua família você passou por várias situações em que seus pais não davam a mínima para você, que você se sentia desvalorizada pelos seus irmãos, que faziam troças sobre você. Você depois buscou o primeiro relacionamento onde você foi traída, constantemente isso te levou abaixo, você se separou, começou um novo relacionamento onde novamente teve um caso de traição, você decidiu que não queria mais se envolver com ninguém quando você descobriu que você estava grávida. Essa gravidez para você foi algo de grande risco, uma gravidez difícil de ser levada, onde você sentiu que você não tinha apoio por parte do ex-cônjuge, que já não queria nem assumir a criança, mas você continuou. Você sentiu também a questão dos pais cobrarem o fato de você ser uma mãe solo, e você continuou levando. E agora você teve uma depressão pós-parto. E essa depressão pós-parto está relacionada ao quê? A toda a desvalorização que você sentiu. Agora pensa comigo. Se você não teve valor a vida toda, como que você vai ter valor para uma criança que precisa tanto de você? Talvez você não consiga se comunicar com essa criança, se relacionar com essa criança ou achar que você é capaz de ser mãe dela. E isso está fazendo com que você hoje adoeça. Vocês entenderam a ligação do trauma consciente, de tudo que ela lembrou e de tudo que a gente vai encontrando? Para dizer para o paciente isso que nós precisamos fazer para ter uma avaliação correta do meu paciente. Lembrando que um terapeuta biomicrohertz, ele não vai se basear na medicina convencional, que vai precisar abrir o DSM-5, né, nesse momento, que é o livro do diagnóstico das síndromes de desordens mentais, para perceber se o sintoma do meu paciente é A, B, C, D, E, F, G, H, e se isso corresponde a B, C, D, tipos de ansiedade ou tipos de depressão. Nós vamos olhar para o trauma emocional que esse paciente vivenciou, quais são os sintomas físicos relacionados com aquele trauma emocional. Imagina que ele teve um sintoma de perda, e perda, eu já sei que eu vou ter afetado unhas, por exemplo, as unhas mais enfraquecidas, os pelos podem cair, eu posso ter, por exemplo, a questão das minhas glândulas salivares estando afetada, aumentando o meu suor, perda auditiva, falta de paladar, tudo isso está relacionado com sentimentos de perda. Então, eu sei que os sintomas físicos que ele está sentindo estão relacionados a sintomas emocionais de perda, que, quando afetados e criam foco de Hammer, desenvolvem, então, esses problemas, como perca de cabelo, por exemplo, alopecia, tá bom? Então, esse é o ponto que nós vamos ter para fazer com que a gente consiga ter essa avaliação correta, nos basearmos cientificamente no que o corpo dele está dizendo e nas emoções que ele está trazendo para a gente. Então, é sobre o que ele traz e não só sobre o que a gente traz. É bem normal a gente se sentir inseguro se a gente não tem um método claro, se a gente não está sentindo clareza. Mas quanto mais a gente acredita no método que a gente tem, mais claro fica e mais força a gente tem para trazer resultados para o paciente, tá bom? Importante, ter uma escuta ativa. Você conseguir deixar o seu paciente falar, sem pressa para você diagnosticar. Segundo ponto importante, fazer um mapeamento emocional e físico do seu paciente, identificar os padrões comportamentais que ele está passando de forma recorrente. E terceiro ponto, você conseguir ver no questionário do que ele está falando antes e depois, o que acabou trazendo para você uma resposta, um guia da percepção do trauma dele. Tá? E por último, não esqueça de validar o seu paciente, de entender que é o que ele está sentindo, se faz sentido para ele, porque não adianta ter sentido para você, tem que ter sentido para ele, porque senão o tratamento não vai funcionar. Tá bom? Fez sentido aí para vocês?